Uma noite inesquecível em São Januário. O Vasco fez história ao vencer o Palmeiras por 2-1, conquistando sua primeira vitória no Brasileirão 2026. Essa partida foi especial, pois marcou a estreia do novo técnico vascaíno, Renato Gaúcho, e a quebra de dois longos tabus. O Gigante da Colina não vencia o Palmeiras há 11 anos, e em São Januário, o time carioca finalmente conseguiu superar o Alviverde. A partida começou com o Vasco criando chances, mas foi o Palmeiras que abriu o placar com um golaço de Flaco Lopes, que fintou o Lucas Piton e acertou um belíssimo chute com efeito. No entanto, o Vasco não desanimou e, com as mudanças feitas por Renato Gaúcho no segundo tempo, conseguiu virar o jogo. Thiago Mendes e Cuiabano foram os heróis da noite, marcando os gols que deram a vitória ao time carioca. Essa vitória é ainda mais importante porque tira o Vasco da zona de rebaixamento e o coloca na 15ª posição, com 4 pontos. Além disso, o Palmeiras pode perder a liderança do campeonato, caso o São Paulo confirme a vitória sobre a Chapecoense. Foi a primeira derrota palmeirense no Brasileirão e uma grande surpresa para muitos. O que aconteceu em São Januário foi incrível, e agora todos estão curiosos para saber o que acontecerá em seguida. O Vasco está de volta ao campeonato e pronto para lutar por mais vitórias. Vamos continuar acompanhando essa emocionante jornada do futebol brasileiro. A vitória do Vasco sobre o Palmeiras foi um divisor de águas para o time carioca, que finalmente conseguiu sair da zona de rebaixamento e se posicionar na 15ª colocação do campeonato. Essa conquista é ainda mais significativa quando consideramos que o Vasco não vencia o Palmeiras há 11 anos, um longo jejum que foi quebrado com estilo. Além disso, a equipe carioca também quebrou outro tabu, pois não vencia o Palmeiras em São Januário há 14 anos. A partida foi marcada por uma grande atuação do novo técnico vascaíno, Renato Gaúcho, que fez alterações importantes no time durante o jogo. A entrada de Cuiabano, por exemplo, foi fundamental para a virada do Vasco, pois o jogador mostrou uma grande habilidade em criar chances e marcar gols. Outro destaque foi Thiago Mendes, que fez um belo gol e liderou o time com sua experiência e habilidade. O Palmeiras, por outro lado, teve uma atuação abaixo do esperado, especialmente considerando que era o líder do campeonato antes da partida. A equipe paulista criou poucas chances claras de gol e foi superada pelo Vasco em muitos aspectos do jogo. Flaco Lopes foi o único a brilhar, marcando um golaço no primeiro tempo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Agora, o Vasco se prepara para enfrentar os próximos desafios do campeonato, enquanto o Palmeiras precisa se recuperar da derrota e manter a liderança do campeonato. O São Paulo, que joga contra a Chapecoense, pode aproveitar a derrota do Palmeiras e assumir a liderança do campeonato. Enquanto isso, o Botafogo, que foi empurrado para a zona de rebaixamento, precisa se recuperar rapidamente para evitar a queda. A vitória do Vasco também mostrou que o time carioca tem potencial para brigar por uma vaga nos playoffs do campeonato. Com a confiança renovada e o novo técnico à frente, o Vasco pode surpreender a muitos e fazer uma grande campanha no restante do torneio. Enquanto isso, o Palmeiras precisa se reconstruir e encontrar sua forma de jogo para manter a liderança do campeonato. O campeonato está cada vez mais emocionante, e todos estão ansiosos para ver o que acontecerá em seguida. E assim, o Vasco consegue sua primeira vitória no Brasileirão 2026, deixando a zona de rebaixamento e empurrando o Botafogo para a 4ª posição nessa lista. O Palmeiras, por outro lado, pode perder a liderança do campeonato se o São Paulo vencer a Chapecoense. Isso mostra como o campeonato está cada vez mais emocionante e imprevisível. A vitória do Vasco não foi apenas importante para a classificação, mas também para a confiança do time. Com a estreia do novo técnico Renato Gaúcho, o Vasco mostrou que tem potencial para brigar por uma vaga nos playoffs. A mudança no comando técnico parece ter sido um divisor de águas para o time carioca, que agora tem uma nova chance de se recuperar e fazer uma grande campanha. Já o Palmeiras precisa se reconstruir e encontrar sua forma de jogo para manter a liderança do campeonato. A derrota para o Vasco foi um golpe duro, especialmente porque o time paulista estava invicto até então. Mas é importante lembrar que o campeonato é longo e que ainda há muito a ser disputado. Em resumo, a vitória do Vasco sobre o Palmeiras foi um marco importante no Brasileirão 2026.
Mostrou que o time carioca tem potencial e que o Palmeiras não é invencível. Com a confiança renovada e o novo técnico à frente, o Vasco pode surpreender a muitos e fazer uma grande campanha no restante do torneio. E assim, o campeonato continua emocionante, com muitas reviravoltas e surpresas. É hora de acompanhar os próximos jogos e ver o que acontecerá em seguida. O futebol brasileiro está mais vivo do que nunca, e todos estão ansiosos para ver o que o futuro reserva para os times e os torcedores.